Pessoal, agora que a gente já viu a primeira parte do curso referente às tabelas e como analisá-las, a gente vai entrar agora em freios. Para começar, eu vou explicar bem basicamente como funciona um sistema de freio, vou detalhar essas peças e a gente vai falar de uma a uma e, por fim, vou trazer elas para a sala, fisicamente, para explicar exatamente o que a gente vai ter que analisar. Muito simplesmente desenhado, aqui está um disco de freio, certo? Os furos dele aqui. Aqui está a pinça de freio, né? Dentro da pinça, vou fazer aqui pontilhado, bem simples mesmo, tem a pastilha de freio. Da pinça sai uma conexão aqui, que ela vai ser ligada, é uma mangueira, que muito simplesmente, como só um esquema ilustrativo, ela será ligada aqui no pedal de freio. Quando eu pressiono o pedal de freio, o que acontece? Aqui a gente tem um fluido aqui dentro, chamado fluido de freio. Esse fluido vai empurrar um êmbolo que tem aqui dentro da pinça, que vai empurrar as pastilhas no disco. Pum, apertar, com o intuito de parar. Vai gerar o atrito aqui no disco e vai começar a fazer com que o carro pare. O que a gente vai ter que observar quando a gente for olhar um carro usado? Vamos separar isso em 3 pontos. Deles, o disco de freio, pastilha de freio e fluido de freio. Vamos começar pelo mais fácil. Disco de freio. Vocês concordam que com o tempo, conforme eu vou apertando essas pastilhas no disco, tanto a pastilha quanto o disco vão se desgastar ao longo do tempo? O que a gente está preocupado aqui? No disco de freio, depois vocês vão ver isso na prática. No disco de freio, conforme ele vai se desgastando, a área de frenagem dessa pastilha, ela não vem até o limite do disco, né? Ela vai pegar mais ou menos essa área aqui, lógico, prolongada, né? No disco inteiro. Ele vai rodar, passar por aqui, ela vai apertar. Então, o que isso quer dizer pra gente? Se eu fizer esse desenho aqui em corte, como que a gente vai enxergar esse disco desgastado? Eu vou pegar esse disco e virar ele assim, certo? Se o disco estiver bom, a gente vai enxergar esse disco assim. Ele tem normalmente um corte aqui no meio, certo? Então, disco novo, tô vendo ele assim. A partir do momento que ele começa a se desgastar, tá? Vou ampliar isso daqui. A partir do momento que ele começa a se desgastar, a gente vai enxergar esse disco dessa maneira aqui, ó. Tô ampliando esse desenho para apenas para a gente conseguir entender. Isso aqui, vocês concordam? A pastilha passou por aqui, desgastou esse disco. Então ele vai formar uma rebarba. Tenho uma rebarba. Essa rebarba aqui vai dizer o quanto esse disco está desgastado. Quais são os problemas de um disco desgastado? Se esse disco está muito fino, o que pode acontecer? Ele empena, ele perde a resistência dele. É aquele momento em que você pisa no freio e até o volante do carro treme. Com ele empenado, né, mais uma vez desenhando bem simplesmente, ele está torto. Então essa pastilha vai passar por ele, ela vai abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar. Você vai perder a eficiência de frenagem. Digamos que se você pisasse no freio para parar de 100 por hora para 0, você levaria a 100 metros, por exemplo. Com um disco empenado, você vai levar a 120 metros. Então isso é um risco, né? Lógico, são números hipotéticos. Então, disco de freio. Quanto menor é essa rebarba, melhor ele tá. Só que pode ter um negócio que o pessoal costuma fazer, que é dar um passe no disco. É pegar esse disco, levar num torno mecânico, vai rodar lá, vem a ferramenta, dá o passe nesse disco para ele cortar essas rebarbas, para ele voltar para esse formato. Só que o que vai acontecer? Vai diminuir a espessura desse disco. Se eu diminuir muito, existe uma tolerância. Se eu diminuir muito essa espessura, o que vai acontecer? Corro o mesmo risco de empenar. Estou deixando esse disco muito fino, menor do que a resistência mínima necessária que ele tem que ter, certo? Aí eu vou mostrar para vocês no disco físico como isso funciona. Vamos para a pastilha. A função da pastilha é muito simples, né? É praticamente intuitiva falar de disco e a pastilha é ela que vai encostar ali no disco. Uma pastilha
normal, nova, como é que ela vai funcionar? Uma pastilha nova, mais ou menos a espessura dela é de 10 milímetros. Uma pastilha, assim, numa média, num geral, dura 40 mil quilômetros, certo? Então vamos lá, vamos fazer uma regrinha. Se eu vou lá, olha a pastilha, ela tem 5 milímetros, essa pastilha vai durar ali 20 mil quilômetros. Isso aqui é uma média. Tem gente que, se for um carro mais pesado, vai durar menos. Se for um carro mais leve, que a pessoa só pega estrada, possivelmente dure mais. Mas a média, aqui na oficina que a gente encontra de durabilidade de pastilha, é essa. Tá? Se eu vou lá, pego uma pastilha de 1 milímetro, já está na hora de trocar. Por mais que supostamente ela duraria ali 4 mil quilômetros. Só que qual que é o risco que a gente tem aqui? Se acabar o material que desgasta da pastilha, que também eu vou mostrar para vocês, se acabar esse material e essa pastilha encostar ferro com ferro no disco, você perdeu o seu disco, não adianta dar passo, não adianta fazer nada, você vai ter que trocar o disco e a pastilha. Fora o risco de acidente que você tem. Pensando num carro que tenha freio a disco nas 4 rodas, os discos os freios não costumam gastar igualmente nas rodas. Tá? Isso é uma informação curiosa, mas verdadeira. Tem carro aqui que a gente pega na oficina que o freio traseiro do lado direito está praticamente no ferro e o esquerdo tem ali 2, 3 milímetros para rodar ainda. Então é curioso isso, né? Mas beleza, isso varia com a maneira de condução e os trajetos que é o que a pessoa faz com o carro. Então, se essa pastilha chegou ali num estado de 2 milímetros, já está na hora de trocar. Não vale a pena a gente esperar isso acontecer, porque pode acontecer um acidente, isso aqui é um item de segurança, certo? Pastilhas são muito simples, eu vou mostrar para vocês vão ficar surpresos como é fácil analisar uma pastilha. Qualquer pessoa tem essa capacidade. Ponto importante, fluido de freio. Tá? Esse aqui é um ponto de atenção. Por quê? Qual que é a função desse fluido de freio? Quando eu piso no pedal, ele empurra o êmbolo. Só que, vamos usar um exemplo aqui para ficar mais fácil de entender. Suponhamos que eu pegue um SUV de 2 toneladas, coloque 5 pessoas dentro, encha de mala. Vou descer a serra, uma serra pesada, uma serra de Ubatuba, para quem é aqui de São Paulo, a antiga serra de Ubatuba, vai saber que serra eu estou falando. Então eu vou lá, estou descendo, eu vou começar a esforçar esse freio, esforçar. A temperatura tende a subir. Se esse freio não estiver dentro do tempo de uso real dele fornecido pelo fabricante, da validade dele fornecida pelo fabricante, você corre o risco do seu freio entrar em fading. O que é isso? Possivelmente vocês já ouviram falar de alguém que pisou no freio e esse pedal foi até o assoalho e o carro não parou. Imagina você estar numa situação dessa com a sua família dentro do carro, descendo uma serra, você pisa no freio, seu pedal vai lá no assoalho. O que você vai fazer? Nada. Você vai rezar, né? Você vai tentar ali dar um jeito, mas vai ser difícil você sair dessa situação. Então, em média, um fluido de freio tem validade de 2 anos, certo? Então, como que vocês vão ver isso na hora de uma compra? Suponhamos que você vai ver um carro 2014, por exemplo. Nós estamos em 2019. Supostamente um carro ali de 4, 5 anos de uso. Se eu pego o manual desse carro ou o histórico de revisão desse carro e não vejo nenhuma indicação de um fluido de freio trocado, na hora você vai lá e vai riscar na sua planilhinha o fluido de freio para ser trocado. Por quê? É um item de segurança. Vou passar para vocês uma média de valores de um fluido de freio. As pastilhas e os discos ficam mais complicados, porque você vai ter que buscar no mercado quanto custaria para o modelo de carro que você está querendo buscar, né? Aqui na oficina, por exemplo, se a gente for ver uma pastilha de um Up TSI, você vai pagar algo em torno aqui de R$180, R$200, mais ou menos, né? Uma pastilha boa, original, bonitinha. Só que se você olhar uma pastilha de uma CLA 45 AMG, você vai pagar R$2.800 num jogo de pastilha. Então é muito difícil eu travar um valor aqui. Então o legal é você pesquisar, ligar na concessionária, ligar no distribuidor de peça e perguntar quanto custa uma pastilha para esse modelo, quanto custa um disco para esse modelo. Já o fluido de freio eu consigo passar valores bem aproximados da realidade. Tá? Então, fluido de freio, o próprio fluido vai variar
de R$60, um fluido bem simples, para um carro bem simples, até R$280, em média. Aqui é um fluido melhor, da marca Mutu, RBF, por exemplo, né, para fazer uma troca. A mão de obra desse tipo de serviço, aqui na oficina, é de 1h30, R$240. Então, gente, vamos parar para pensar? Segurança da sua família vale muito mais do que R$240, mais 60 ou mais 280. Né? Então isso é um ponto de extrema atenção. Acho que de parte teórica tá legal. Vou pegar as peças, vou manter esse desenho na lousa, vou pegar as peças e eu vou voltar dizendo como que a gente vai analisar peça por peça. Segura aí que eu já volto. Pessoal, conforme a gente falou na aula teórica na lousa, agora eu vou mostrar para vocês os discos aqui na bancada para ficar mais fácil de enxergar. Esse daqui é um disco que ele já, na verdade, foi substituído, a gente tirou de um carro. Por quê? Isso aqui era um par do mesmo disco, discos dianteiros do mesmo carro. Como vocês podem observar, esse disco ainda daria para dar um passe e recuperar. Já esse disco, o que aconteceu com ele? Essas imperfeições mostram que a pastilha foi trocada na hora errada. Na verdade, nem foi trocada. Chegou a pegar ferro com ferro e danificou a área de frenagem do disco. Esse disco é lixo, não tem o que fazer. Consequentemente, o outro, que é o par dele, também é lixo. Não tem o que a gente fazer com esses aqui. Eu separei esse disco também, um disco menor, possivelmente o disco traseiro de algum carro. Nesse disco dá para ver que a rebarba dele é muito grande. Essa rebarba tem mais de 2 milímetros, já saiu dos parâmetros de tolerância para a gente poder dar um passe. Então isso daqui vocês vão conseguir ver no carro. Isso aqui também é muito simples, muito fácil. Lembrando que se essa parte do disco tiver para trás da face que você está olhando do carro, né, o disco tem duas faces. É legal você colocar a mão e passar a mão atrás do disco, né, como se eu fizesse esse movimento aqui, atrás do disco, para saber se tem essas ranhuras. Aqui. Então, vamos lá, retomando. Disco supostamente bom, par do disco ruim, perdeu os dois. Esse disco aqui, rebarba muito grande, esse aqui é lixo, usou o limite da vida útil dele. Para que houvesse um grau de comparação, trouxe um disco novo. Esse disco é de uma BMW 335. Dá uma olhada. Olha a aparência dele perante aos outros. Olha só como ele não tem nenhuma rebarba, de absolutamente nada. Esse disco é 0 bala, 0 quilômetro. Então foi só para trazer para vocês um grau comparativo. Agora, vou mostrar para vocês um pouco sobre as pastilhas. Pessoal, para efeito demonstrativo, eu trouxe essas pastilhas. Lembra que eu falei? Isso aqui é uma pastilha nova, da marca EBC, é uma pastilha de alta performance. Lembra que eu falei que a parte dela que é efetivamente usada para frenagem tem aproximadamente, em média, 10 milímetros? Olha aqui, esse é um exemplo bem claro. Essa é uma pastilha nova. Olha a diferença para uma pastilha usada. Óbvio, são modelos diferentes, mas aqui é só para a gente ilustrar. Então, olha, essa daqui é par dessa. Uma informação importante é, por mais que as pastilhas trabalhem em conjunto, aqui, né, freando com o disco, se vocês, espero que dê para ver direitinho aí nas imagens, se vocês analisarem, uma delas, essa daqui, desgastou mais do que essa. Isso é comum acontecer. A gente tende a imaginar que o desgaste das pastilhas das quatro, digamos que o carro tenha freio a disco nas 4 rodas, a gente tende a imaginar que o desgaste das pastilhas é homogêneo, mas ele não é. Varia muito com o trajeto que você costuma fazer, com o tipo de condução, enfim. Então, aqui deu para exemplificar para vocês perfeitamente a diferença de uma pastilha usada e acabou. Lembrando que eu falei na aula teórica que quando uma pastilha chega ali próximo dos 2, até um pouquinho, 2, 3 milímetros, já está na hora de substituir, para não acontecer aquilo que eu mostrei no disco, aquelas ranhuras que acabam desgastando o disco. Então, partes de pastilhas também estão vistas, super simples de serem analisadas, de verdade.